Tá começando Cozinha Gráfica Especial Renascimento Miguel Ângelo, depois da vinheta. Miguel Ângelo di Ludovico Buonarroti Simone. E toda vez que eu falo esses nomes em italiano, me dá uma vontade de fazer o quê? Assim com as mãos. Nascido em 1475 na região da Toscana, na Itália, também conhecido simplesmente como Miguel Ângelo ou Miguel dos Anjos para nós brasileiros. Mestre de obras como Pietà, Moisés, Davi, os afrescos da Capela Sistina e celebrado entre os seus contemporâneos como o Divino. Bom, apesar de todo esse tom angelical, né, o Divino pouco tinha de santo, né? O cara era recluso, antissocial, chegou a soltar a pérola, a máxima de "o meu deleite está na melancolia", né? O cara era praticamente um gótico, antes do estilo de vida gótico existir. Também ele era irritadíssimo, andava todo desgrenhado, tímido, não curtia tomar banho, sabe? Mas também, assim, era um cara intenso, né? Um cara mordaz, que é basicamente o coquetel Molotov que dá razão a esse ser do arquétipo da arte bastante presente no imaginário coletivo, né, que é do artista genioso. E de vez em quando, esse coquetel explodia, como aconteceu num episódio marcante que dá uma noção bem clara do perfil do nosso artista, quando Miguel Ângelo insultou Pietro Torrigiano, um artista jovem com quem estava desenhando numa capela em Florença. O resultado? Bem, veja você mesmo o resultado. Você gosta de desenhar, né? Ah, eu gosto muito. Aprende, ô porra! Ai, caralho. Da puta. Não dá pra saber se o insulto é exatamente esse, né? Mas que a cara do Miguel Ângelo falar algo do tipo né? O problema, meu amigo, é que essa cara iria ficar irremediavelmente danificada. Segundo o relato de Torrigiano, também conhecido por ser impulsivo, ambos frequentavam a igreja Maria del Carmine para aprender os desenhos da Capela Brancati, e era hábito do Divino, que nada tinha de divino, ir lá provocar quem estava desenhando. Pentelho, né? O resultado, um nariz quebrado, Pietro tendo que deixar Florença às pressas e Miguel Ângelo ficando com a aparência desfigurada para o resto da vida, o que, é claro, não iria contribuir nada para o seu temperamento. E para completar a composição da persona junto com o nariz, ainda tem o toque final. Miguel Ângelo ostentava uma leve corcunda. Há quem diga que o artista tinha uma faceta mais bem-humorada, né, mais espirituosa, mas vamos combinar que se a gente encontrasse com ele nessa mesma condição, não seria muito difícil da gente quebrar a cara dele também, assim como o Torrigiano fez. Inclusive, ele tem uma descrição muito bem detalhada desse processo. Olha só, meus caros colegas, pelo que conta aqui, pelo que o próprio Pietro deixou registrado para a posteridade, Miguel Ângelo foi tão chato que ele só se lembra de ter fechado o punho e dado um soco tão forte no nariz dele que sentiu seu osso e a cartilagem se desmanchando como um biscoito por entre os nós de seus dedos. Pô! Uma cena tão detalhada como essa é praticamente uma pintura. Merece uma reconstituição apropriada, não merece, Thiago? Com certeza! Solta o replay do biscoito. Aprende, ô porra! Bom, em defesa de Miguel Ângelo, existe a versão de que, na verdade, tudo não passou de um ato de tenho ciúme de você, ciúminho de Torrigiano ao deparar-se com a notável distinção artística de Miguel Ângelo. Como uma coisa não anula a outra, a verdade provavelmente está no meio.
entre o ciúme de um e a provocação do outro. Quem relata essa versão enciumada é Giorgio Vasari. Guardem esse nome, é Giorgio Vasari. Artista, amigo e biógrafo de Miguel Ângelo, autor de A Vida dos Mais Excelentes Pintores, Escultores e Arquitetos, tá? Uma extensa obra dividida em 6 partes, onde o termo Renascimento aparece impresso pela primeira vez. Essa obra dá a Vasari o título de primeiro historiador da arte e a Miguel Ângelo o título de primeiro artista ocidental a ter uma biografia publicada em vida. É pouco ou quer mais? Cara, eu vou te dizer uma coisa, para Miguel Ângelo, sendo Miguel Ângelo, é pouco. Porque ele não teve apenas uma, mas 2 biografias publicadas em vida. Apesar da biografia de Vasari dizer apenas, que a obra de Miguel Ângelo representava o culminar da perfeição da arte, ultrapassando todos os esforços dos que vieram antes. Miguel Ângelo não ficou satisfeito e contratou um de seus assistentes, chamado Ascânio Condivi, para apresentá-lo a partir do seu próprio relato, como ele queria se pintar. E como ele queria se pintar? Em primeiro lugar, não como pintor, né, meu camarada? Isso foi só uma má escolha de palavras, porque Miguel Ângelo se considerava, acima e antes de tudo, um escultor. E a escultura, a mais nobre de todas as artes. A arte que estava acima de todas as artes. Mas tinha outras coisinhas aí no modo como ele queria se esculpir bibliograficamente para a eternidade. Dê uma olhada. Bota aí que eu sou de origem nobre, tá? Nobre! Apesar da nobreza, eu não gosto de ostentar, não. Eu vivo na humildade. Bota aí que eu fiz praticamente voto de pobreza. Humilde, você? É. Humilde. Vou botar aqui que você usa sapato de couro de cachorro. Humilde. Boa. Sapato é humildade, meu sapato. Bota aí, que Deus lá no começo, lá entre os anjos e os arcanjos, lá, muito entediado com esse planeta mequetrefe, mandou me chamar e falou: Miguel Ângelo, desce lá e regaça. Desce e regaça. É. Vou botar mestre de todas as artes. Melhor. Melhor, né? Da linha e da sombra. Da linha e da sombra. Bota aí também que eu nunca precisei de ninguém pra me ensinar nada. O leite divino da minha ama de leite, que era casada e filha e cortador de pedra, já me deram a habilidade do martelo e do cinzel. Leite da ama de leite. É. Ela tinha pedra no leite? Não, rapaz, presta atenção. Tá. Autodidata pelo leite da ama de leite. Isso. Serve para um legado para todos os artistas saberem, pelo meu caráter, pelas minhas obras, como ser artista de verdade. Você sabe por que eu nunca me casei? Sei com você ser artista. Sabe por que eu nunca me casei? Você é gay? Porque minhas mulheres são as artes, meus trabalhos são meus filhos, dedicação. Entendeu? Tá. Pra finalizar, a gente pode pôr minhas poesias também. Não, poesia sua não, Miguel Ângelo. Bota poesia, não. Já viu minhas esculturas? Minhas poesias são a mesma coisa, rapaz. Belezura só. Não é a mesma coisa não, Miguel Ângelo. É sim. Vou recitar aqui pro senhor. Presta atenção. Não precisa não, Miguel Ângelo. É possível que a biografia de Condivi já estivesse encaminhada e só tenha sido apressada pela publicação da de Vasari, já que o conjunto de informações que ela contém remete a uma pesquisa extensa que já poderia muito bem estar em desenvolvimento. E não! A gente pode parecer brincadeira, mas a gente não inventou nada do que foi dito no curtinho anterior. Podemos até ter misturado informações das 2 biografias, mas inventar, jamais. Nem naquela parte do sapato de couro de cachorro? Pior que não. Ele realmente usava sapato de couro de cachorro. Não só isso, também se vestia mal, quase não trocava de roupa e também se alimentava mal, vivendo à base de cascas de pão. Miguel Ângelo era um cristão bastante devoto e acreditava no valor da humildade. E ao mesmo tempo ele era o mestre de todas as artes, né? Aí, rapaz, é o seguinte, de um lado, a vaidade pela vaidade, do outro, a vaidade pela abdicação, dá no mesmo a vaidade da virtude da abnegação. Afinal de contas, quem não é contraditório nessa vida, né? E a parte da ama de leite? Olha, a parte da ama de leite também está na biografia. A única ressalva é que Condivi coloca que não se sabe se Miguel Ângelo estava falando por verdade ou brincadeira, mas o biógrafo ainda fala o seguinte, notem bem essa frase, ele diz saber que o leite da nutriz tem em nós tal força que muitas vezes transmuta a temperatura do corpo e substitui uma inclinação natural por outra. Pô? Rapaz, olha só.
A gente aumenta, mas não inventa, meu irmão. Aliás, a única coisa que faltou mesmo foi ter colocado o Miguel Ângelo um pouquinho mais grisalho, porque ele já estava mais velho quando a biografia saiu. Tirando isso, tudo que a gente colocou no curtinha também tá lá na biografia. E tudo com razões muito claras. Anotem aí. Primeiro, o Miguel Ângelo queria mostrar que era autodidata. Ninguém ensinou ele a fazer o que faz. Aprendeu por ele mesmo, por sua própria natureza, por vocação. Segundo, tinha ascendência nobre, pertencia a uma linhagem de nobres. Terceiro, que apesar de ser nobre, de ser dessa linhagem, também era um cara humilde, cristão humilde e devoto. E quarto, dar uma explicação do porquê que ele não era casado. Então, ele se casou com as artes. E os poemas? Com relação aos poemas, também estavam lá no livro. Miguel Ângelo era poeta mesmo. Mas eu não aconselho a ouvir poema de artista não, cara. Vai por sua própria conta e risco aí. Ué, põe pra gente ver. Hora da poesia. Presta atenção, gente. Olha só. Tô escrevendo essa aqui. Tá quase pronto. Meus olhos não viram algo de mortal, quando encontrei a paz completa nos teus belos olhos, mas sim, lá, aquele que semelhante a ele me investe de amor à alma. Pois se minha alma não fosse criada igual a Deus, nada desejaria, a não ser a beleza exterior, que agrada aos olhos, mas, já que esta é tão falaz, ela transcende em direção à forma universal. É complicado esse poema, hein? Falei que era por sua própria conta e risco, agora tem que ver se o pessoal que estava assistindo a gente não foi embora, né? Ah, mas vamos combinar, né? Poesia de artista é assim mesmo, não dá pra você esperar muita coisa. Miguel Ângelo, que se dizia o mestre de todas as artes, ele mesmo em vários registros condenava seus versos. Você vê que nem ele aguentava, ele sabia. Mas de fato existe algo de muito interessante na poesia do Miguel Ângelo. O quê? O fato de nelas encontrarmos fortíssimos indícios da homossexualidade de Miguel Ângelo? Isso mesmo. Um homem que se dizia celibatário, né, levava praticamente a vida de um monge, como diz Condívia em sua biografia. Miguel Ângelo escreveu uma série de sonetos, cartas e madrigais a um jovem modelo chamado Tommaso de Cavalieri. O problema dessa história toda é que a primeira coletânea só foi publicada após a morte de Miguel Ângelo pelo seu sobrinho neto. E várias passagens com alusões homoeróticas foram cortadas, censuradas, e essa censura durou por séculos, até que os originais fossem recuperados. Nisso, encontraram-se indícios de que Tommaso correspondia a Miguel Ângelo, né? Podia até ter rolado um flerte aí, mas pouco se sabe se foi um amor platônico apenas, né? Tomara que não, né? Não era bem isso que eu queria falar, mas tem tudo a ver com o que eu queria dizer. Uai, agora eu fiquei em dúvida. Sobre o amor? Não, sobre Platão. Na poesia de Miguel Ângelo, em particular esta recitada no vídeo, se encontra um belo exemplo de sua filiação ao neoplatonismo. Mas o que é o neoplatonismo, você me pergunta? Não? Ninguém? Mas eu explico assim mesmo. O neoplatonismo foi um resgate dos valores platônicos no século III d.C., mais ou menos 600 anos depois da morte de Platão, e que perdurou durante muito tempo, chegando até a Renascença. Seu maior expoente foi Plotino. Mas para a gente entender a influência do pensamento neoplatônico em Miguel Ângelo, e principalmente na sua produção, a gente precisa voltar lá, na sua origem, no platonismo. A teoria-chave do pensamento platônico é uma teoria chamada teoria das formas ou teoria das ideias. De acordo com Platão, o mundo em que a gente habita é apenas uma derivação de uma realidade superior, uma cópia. Este mundo em que a gente vive ele chama de mundo sensível, e o mundo superior ele chama de mundo inteligível. E por que isso? Porque Platão queria saber a verdade das coisas, por assim dizer. E no mundo em que a gente habita, mesmo um objeto de um mesmo tipo, ele é muito variado. Existem várias formas de xícara, existem vários tipos de gato, e eles modificam-se ao longo do tempo. Então Platão conjecturou que para cada tipo de objeto da nossa realidade existe uma correspondência numa forma ideal no mundo inteligível. Essa forma é atemporal, impalpável e perfeita. Então suponhamos os gatos. Existe gato maior, gato menor, gato mais gordo, gato mais magro, gato cinza, gato preto, gato pardo.
mas segundo Platão, todos os gatos da nossa realidade são tentativas de aproximação mais ou menos eficientes da verdade do gato que está na forma ideal do gato. E o mesmo pode ser dito para qualquer outro objeto da nossa realidade. Existem várias xícaras no nosso mundo, mas todas elas tentam se aproximar da verdade da xícara, que está na sua forma ideal. E aí você me pergunta, onde entra a arte nesse esquema? A verdade, meus amigos, é que, infelizmente, no pensamento de Platão, ela não entra muito bem, já que os objetos do mundo são derivações da verdade, cópias da verdade, aproximações da verdade. Tudo que o pintor pode fazer é uma cópia da cópia, ou seja, uma imagem de um objeto do mundo. Vamos lembrar do esquema dos gatos. Existe o gato ideal, existem os gatos do mundo, e o que o pintor faz? A imagem de um gato do mundo. Um afastamento da verdade, uma cópia da cópia, indo embora com relação à verdade, é um falseador. Mas eis que, 600 anos depois, haveria uma subversão nesse esquema que favoreceria muito Miguel Ângelo. Platão viveu antes de Cristo, mas os neoplatônicos vieram depois de Cristo. Isso significa que, apesar deles se considerarem fiéis seguidores do pensamento de Platão, a sua teoria já era influenciada pelo cristianismo. Uma modificação acontece no mundo inteligível. Obviamente que esse mundo das formas ideais, das formas perfeitas, vai ser pensado pelo Uno, ou Todo-Poderoso, o Deus cristão. Então, a perfeição divina gera a perfeição das formas ideais. Outra modificação acontece no papel das artes. Os neoplatônicos vão perceber que a arte não tem apenas o papel de imitar a realidade, mas tem ela o potencial de melhorar a realidade, de idealizar a realidade, de aprimorar a realidade. Na medida que a arte tem esse potencial de colocar para cima a realidade, de aperfeiçoar a realidade, ela deixa de ser um afastamento da verdade e passa a ser uma possível porta de entrada para a perfeição das formas, ou seja, a possibilidade, o potencial da arte de aperfeiçoar a realidade significa que ela está mais próxima das formas perfeitas e, por consequência, do pensamento divino, o que nos leva à Capela Sistina. Exato, meu caro Watson. Peraí, não é exato, não é? Elementar, meu caro Watson, não apenas a Capela Sistina, mas toda a iconografia católica renascentista. O neoplatonismo é um dos grandes responsáveis por balizar, teoricamente, o uso da imagem como objeto doutrinário numa igreja que tem uma origem anti-imagética ou iconoclasta. A Capela Sistina é, sem dúvida, um grande exemplo, e falar da Capela Sistina é falar da criação de Adão. Miguel Ângelo, é o homem que precisávamos. Bom, senhor? Miguel Ângelo, nós estamos com um plano de pintar uma igreja inteira e você é o homem do trabalho. Mas eu não sou pintor. Miguel Ângelo, me ajuda a te ajudar. As vacas estão magras e a gente precisa dar um up na marca da igreja, a gente precisa levar essa marca lá nas alturas. Aliás, com perdão da palavra, a gente precisa fidelizar mais os fiéis. Mas o que o senhor tem em mente? Criação de Adão. Deus, Todo-Poderoso, Deus, mão de Deus. Ele vem, Deus. ele vem, ele vem, ele vem, ele vem e... Pum! Ah, caralho! Criou o ser humano, você tá me entendendo? Aquele negócio assim, ó, bah, ele vem, ó. Para a mão. Ai. Pô. Sei não, viu? Acho que rola. Certa resposta, de novo, uma das obras mais significativas de Miguel Ângelo, quiçá a mais significativa, mas essa bola aí eu deixo para você, o pepino tá com você, o abacaxi tá com você, analisa aí a imagem para nós e para o público. Ok, então, Criação de Adão talvez seja a obra mais representativa e conhecida do Renascimento. Já é uma grande ironia, né? Porque quem fez a pintura mais emblemática do Renascimento nem se considerava pintor, né? Então, ponto para o mestre de todas as artes. O afresco é um belíssimo exemplo da diferença que faz a gente ter plena consciência de como a linguagem visual funciona para poder construir uma obra. Vale a pena pegar a Criação de Adão e esmiuçar a sua composição para a gente entender toda a complexidade que está ali por detrás da sua feitura. Para quem não sabe,
o ritmo que a gente lê uma imagem é o mesmo jeito que a gente lê um texto. Então, o nosso olho entra da esquerda para a direita e vai de cima para baixo, fazendo com que a gente passe pela imagem em um movimento de Z. Se a gente aplica esse Z na criação de Adão, a gente vê algumas coisas bem legais. Primeiro, o nosso olho entra na imagem já num espaço vazio. O espaço superior esquerdo é vazio, então a gente tende a pular a figura de Adão e já cair na figura de Deus. A linha diagonal, ela passa exatamente ali na relação entre as duas figuras, para reforçar mesmo esse vínculo derivativo de que um está criando o outro. Continuando ali o percurso, a gente passa pelo corpo de Adão e cai de novo ali na parte inferior direita, que é vazia, deixando o nosso olho desinquieto e puxando para o peso visual mais próximo ali, que é a figura de Deus, jogando a gente de novo para a linha diagonal e deixando a gente nesse ciclo, né? Reforçando sempre esse ciclo da criação do homem pelas mãos de Deus. O afresco é um momento suspenso mesmo, onde somos sempre rememorados a presenciar esse ciclo da criação do homem pelas mãos de Deus. E é claro que Miguel Ângelo fez isso de propósito, porque o mestre de todas as artes não dá ponto sem nó, não é mesmo? Agora, uma curiosidade interessante que achamos facilmente aí no livro A Arte como Expressão da Vida Litúrgica, do padre Marco Ivan Rupnik, uma história bem legal, que quando Miguel Ângelo entregou a criação de Adão prontinha lá, a comissão dos cardeais que contrataram ele para o serviço deram um puxão de orelha nele, falando: retoca esse pedaço aqui, Miguel Ângelo. E que pedaço era esse? O encontro do dedo das duas figuras. Está lá. Dedo de Deus, esticadão assim, dedo de Adão meio lânguido assim. Eles se tocavam e eles precisavam desse espaço vazio, simbolizando o livre-arbítrio. Porque na concepção deles, Deus está lá, procura quem quer. Porque um homem que nasce sabendo que foi tocado por Deus passará uma vida inteira sem procurá-lo. E como a intenção da igreja nessa época era ampliar a clientela, né? Eles não podiam já chegar entregando ouro falando que todo mundo já está tocado por Deus e está liberado. Não, vocês não foram tocados por Deus, então vem para cá. Agora, conceitualmente falando, a imagem ilustra de uma forma até bem clara a transição daquele teísmo medieval, né, para o humanismo renascentista, mas mostrando que o humanismo renascentista ele tem um embasamento teológico, né, do homem como imagem, semelhança de Deus, logo dotado de características semelhantes a de Deus, né? Então, essa representação do Deus mais humanizado deu para o homem plenas condições de acreditar realmente que ele é o centrão ali do universo, né? É como se Deus estivesse passando o bastão para Adão, né? Aí vocês imaginam ali, Olimpíadas Humanistas 1512, Deus entregando o bastão para Adão e falando, ó, a partir de agora, o problema é seu. Então, assim como a imagem tem um ponto de tensão ali, né, determinado pelo fato das mãos estarem prestes a se tocarem, né, mas não se tocarem, esse momento de transição ali, né, sai Deus, entra homem ali no centrão do universo, é um momento igualmente conflitivo, né? Assim, essa imagem ela representa muito bem vários embates que ficariam cada vez mais claros na sociedade, né? Um embate entre a ciência e a religião, entre a razão e a fé, né? Apesar da temática da imagem ser religiosa, ela é toda estruturada com base em estudos anatômicos que os artistas estavam começando a empreender ali naquela época, né? E como que eles faziam isso? Dissecando corpos. Exatamente. Que era considerado um ato extremamente profano, mas também extremamente científico, né? Que era a forma como que o homem tinha na época de entender melhor como que o corpo funciona. Inclusive, a proporção dos corpos de Deus e de Adão segue aquela proporção clássica das 8 cabeças. Boto fé, falou tudo, hein? Aliás, depois que você falou do uso de corpos para estudos anatômicos, eu fiquei olhando para esse Adão aí do lado e não sei não, cara. Tô achando que ele tá meio caidão demais, não acha não? É, cara, mas esse é o famoso relaxado, porém rígido e cadavérico, né? Provavelmente esse modelo ó, já passou dessa para melhor há muito tempo. É a cara da humanidade nascer morta, né?
que ia rolar? A criação de Adão é o afresco mais famoso, né? Porque está praticamente no centro do teto da Capela Sistina, né? Mas como a gente bem viu aí no vídeo, Michelangelo foi encomendado a pintar a igreja inteira. Então, além da criação de Adão, só no teto ali que tem 14 por 40 metros, tem 9 cenas do Gênesis que abarca a criação do mundo, criação de Adão e Eva, história de Noé, e ainda ela é circundada por 12 profetas que adivinharam a chegada de Cristo e outras cenas bíblicas. Então, ao todo, são mais de 300 figuras. Agora, imagina o impacto disso. Na verdade, vamos combinar o seguinte: é muito difícil para a gente entender o impacto que a obra teve na época. Isso simplesmente porque a gente vive num mundo muito diferente. O mundo que a gente vive é hiperimagético, um mundo com muita produção e circulação de imagens. Um mundo que é muito fácil você produzir e colocar uma imagem para circular de maneira praticamente imediata o mundo inteiro. Diferente do mundo de Michelangelo, em que as imagens eram muito menos recorrentes, as imagens eram mais custosas de ser produzidas, as imagens em geral eram únicas e dependiam sempre da mão especializada do artista. Além disso, as imagens em geral eram a confirmação da crença da maioria das pessoas. O que Michelangelo fez é praticamente uma graphic novel arquitetural da Bíblia. Nem tanto da Bíblia inteira, mas pelo menos do capítulo do Gênesis. Ou seja, quadrinhos. E ele até dividiu as histórias em uma sequência de imagens em 3 atos. O que é basicamente uma tirinha, né? Na primeira delas nós temos Deus separando a luz das trevas, depois Deus criando o solo e plantas, e por último Deus separando a água da terra. Na segunda delas nós temos a criação de Adão, depois a criação de Eva, e, é claro, por fim, ambos sendo expulsos do paraíso. E na terceira história nós temos imagens que perpassam a história mais ampla de Noé de uma maneira não linear. A primeira delas representa o sacrifício de alguns animais que a família de Noé faz depois do dilúvio a Deus. Depois nós temos o próprio dilúvio e, por fim, também um momento posterior ao dilúvio em que Noé é visto bêbado e nu pelos seus filhos. Na verdade, um de seus filhos, o Cã, o vê e os outros 2 viram o rosto. Como a maioria da população era analfabeta, as imagens tinham um fim educativo, mas também eram imagens que as pessoas punham fé e, além de tudo, estavam no espaço sagrado da igreja. Então, além de informativas, as imagens eram transcendentais. Agora sim, dá para ter uma leve noção do impacto? Muito bom para quem vê, né? Mas para quem faz deve ter sido bem penoso. Mesmo Michelangelo sendo aquele devoto, asceta, aquela coisa toda, assim, pintar aquela capela toda deve ter sido um martírio do cão. Pensa comigo aqui essa possibilidade. Imagina se a coisa era uma encomenda pequena, pequenina, facinho de fazer, coisa básica, e foi crescendo no meio do caminho. Pois é, cara, e é tipo de artista, né? Passar por essas ciladas. My Fancy Atelier, nunca vi mármore feder carne podre aqui, Michelangelo. O negócio é o seguinte, nós vamos fazer a Bíblia inteira. Não vai ficar só na criação de Adão, não. Vai fazer Eva expulsa do paraíso, Noé, tudo, quadrinho, ó. O pessoal vai ficar lendo assim, igual doido. Acho que isso é a onda do futuro, hein? Beleza? Mete bronca! Agora, momento da verdade. Sabe quem realmente quis mais trabalho? Só poderia ser o próprio Michelangelo. Ele convenceu o Papa a aprovar um projeto mais complexo para a Capela Sistina. Michelangelo sendo Michelangelo. E uma coisa que pouca gente sabe é que Michelangelo foi chamado 2 vezes para pintar a Capela Sistina. Uma vez ainda mais jovem, outra vez depois de bem mais velho. A primeira vez ali entre 1508 e 1512, que ele passou 4 anos ali, ele pintou o teto, a parte em volta ali que é mais conhecida. Já em 1534, já com 59 anos de idade, que ele foi chamado de novo para poder pintar a cena do julgamento final. Aí não, foram tirar o cara de casa depois de velho, talvez doente, já cansado. Não, aí eu não aceito não, cara. Julgamento final, né, rapaz? Tá achando o quê? Esse sim é um artista que pode dizer com toda sinceridade que passou pelo julgamento final no final de sua vida. E não é só pela aprovação de fazer algo dessa magnitude na velhice, não. Mas também a aprovação de encarar sua própria finitude e rememorar sua trajetória no processo.
Essa obra é um atestado de sua vida. E apesar do seu neoplatonismo, é também um atestado das nossas eternas mudanças. A obra carrega-se uma série de diferenças de estilo em relação à pintura do teto, por exemplo. Principalmente pelo uso forte de azul e essa sobreposição de figuras, né, que dá todo esse ar mais caótico na coisa. Sabe o que eu fico imaginando, Thiago? Imagina se foi o mesmo cara, o mesmíssimo cidadão que foi lá atazanar Miguel Ângelo depois de velho e tirá-lo da aposentadoria para ir pintar a Capela Sistina de novo. Ai, meu Deus do céu, o que deve ser? Alombra! Não. Miguel Ângelo, você já tá mais pra lá do que pra cá, meu amigo. Uma pinturinha aqui, uma demãozinha de tinta ali, já garante sua entrada no paraíso. Miguel Ângelo, será que eu vou ter que chamar o Leonardo pra fazer essa pintura, Miguel Ângelo? Leonardo morreu, seu idiota! Aí fudeu. Aí quebrou a bicicleta legal. Como é que eu vou fazer esse cara pintar essa maravilhosa pintura? Seu Leonardo. Chama alguém mais jovem. Tá aí, uma boa ideia. Vou chamar alguém mais jovem, de mente aberta. Vou mandar pintar a igreja inteira de branco. Pinta tudo de branco, faz tudo de novo, né? Novinho. Tá bom, vambora, vou lá pintar. Aí, sim que fala, hein? Ó, e não vai botar aquele tanto de homem pelado não, hein? A pintura é minha, eu pinto do jeito que eu quiser, não enche o saco não. Vambora. Seria interessante se fosse a mesma pessoa, né? Mas não. A pintura do teto da Capela Sistina foi encomendada pelo Papa Júlio II, que na época, coitado, já estava mais para lá do que para cá. Agora, a pintura do julgamento final já foi encomendada pelo Papa Clemente VII, que também não durou muito tempo. Ele não chegou nem a ver a pintura pronta. Ela acabou no mandato do Papa Paulo III. Agora, o interessante dessa roleta de papas toda aí, né? É que a história da pintura do teto da Capela Sistina tem tudo a ver com a morte do Papa Júlio. Essa história é boa. Miguel Ângelo foi originalmente contratado para fazer o túmulo do Papa. Tal como o faraó Júlio, que é considerado o Papa Guerreiro, estava já preocupado com o lugar onde iria descansar para a eternidade. E sendo um exemplo da humildade cristã, ele só queria apenas um túmulo, uma cripta, com 40 estátuas de mármore. Só isso! Esse projeto foi uma dor de cabeça para Miguel Ângelo porque ele começava e era interrompido de acordo com a disponibilidade de verba. E no final, aquilo que deveria ter sido feito em 5 anos foi feito em 40 anos. Mais do que isso, foi feito em outro lugar, numa escala muito menor e, para piorar, o Papa nem foi lá enterrado. Quando a coisa é para dar errado, dá errado mesmo, né? E dar errado era a ideia para a Capela Sistina também, sabia? Conta-se que Bramante, ou melhor dizendo, Donato Bramante, o arquiteto que desenhou a Basílica de São Pedro, que é onde o túmulo originalmente seria instalado, o cara ficou muito ressentido quando descobriu que Miguel Ângelo foi escolhido para fazer o túmulo ao invés dele. E quando ele soube que o Papa estava procurando alguém para poder pintar o teto da capela, ele sugeriu Miguel Ângelo, mas não pela camaradagem, muito pelo contrário, aliás, porque Miguel Ângelo, até então, que era conhecido por ser um grande escultor, ele acabou sendo jogado para trabalhar em um meio que não lhe era familiar de jeito nenhum, que era a pintura. E a expectativa de Bramante é que ele falhasse feio na missão, que saísse uma bela de uma cagada. Só que deu ruim foi pro Bramante. Miguel Ângelo não apenas não falhou, como produziu um ícone do Alto Renascimento. Mais do que isso, um ícone subversivo do Alto Renascimento. Ou você tá achando que artista subversivo é coisa de agora? É claro que não. Miguel Ângelo já era subversivo séculos lá atrás e no seu complexo esquema da Capela Sistina ele escondeu mensagens subliminares. Como? Na forma de figuras que remetem aos órgãos dos estudos anatômicos. Uma mensagem subliminar bem famosa, inclusive, está na criação de Adão, né? Aquele tecido atrás de Deus com os anjos ali forma certinho a silhueta de um cérebro. Alguns veem isso como a defesa da ideia de que Deus é a própria razão. Talvez o que Miguel Ângelo propõe ali é uma conciliação da razão com a fé, né? Como seguindo a ideia de fazer jus a Deus, é fazer jus ao nosso próprio intelecto e colocá-lo a serviço da ciência.
Cara, mas que orgulho, hein? Imagina você fazer a pintura que já achavam que você não ia dar conta, nesse grau de detalhamento, ainda por mensagens subliminares? Pô, se fosse eu, com certeza iria tirar onda demais, cara. Com certeza, eu ia pra igreja em toda a missa, só pra ficar lá mostrando pra galera, ó, foi eu que fiz, tá? Falou praticamente o Miguel Ângelo em pessoa, né? Eu espero que vocês tenham prestado bastante atenção no curtinho anterior e percebido que a gente misturou as duas fases da obra de Miguel Ângelo. Apesar disso, a gente considera que ele se orgulhava de ambas, então não tem problema. Aliás, esse curtinha faz menção a pelo menos 3 coisas que vale a pena ser ditas sobre Miguel Ângelo. A primeira delas é a recepção pública do teto, mas principalmente do juízo final. Apesar daquele impacto que a gente falou antes, há sempre os que não gostam, há sempre os incomodados que não querem se retirar, então as obras foram celebradas pelo virtuosismo técnico de Miguel Ângelo, que é evidente, mas houve quem criticasse o excesso de nudez, que considerou inapropriado ao espaço da igreja, excessivamente libidinal e até profanatório. Além disso, uma crítica recorrente a Miguel Ângelo é sua má representação feminina, as mulheres bombadas. Miguel Ângelo faz as mulheres tão musculosas que às vezes é difícil diferenciá-las dos homens. Mas sobre essa questão da hipermusculatura, a gente volta a falar mais tarde. Uma outra mensagem subliminar que a gente encontra ali entre as pinturas é a figura de um rim. Uma triste coincidência porque, dentre os vários males que Miguel Ângelo tinha ao fim da vida, o que levou ele a óbito foi justamente a falência renal. Em cartas que ele escreveu alguns anos antes de morrer, em vários trechos ele cita que foi acometido pela pedra, né? As pedras nos rins. Talvez a origem desse problema, ou um dos fatores que ajudou bastante, foi esse período que ele passou pintando o teto da Capela Sistina. Horas e horas deitado em cima de um andaime, pintando, fazendo pressão aqui nessa região das costas, né? Porque o cara já era corcunda. Isso deve ter ajudado bastante também. E fora os maus hábitos alimentares, né? Pouca ingestão de líquido, né? Bem bagaceira, né? Bagaceira mesmo é a terceira coisa, meu camarada. O salário do Adão. Assumindo um padrão de beleza greco-romano, os renascentistas acreditavam que o pênis belo era aquele diminuto. Pênis grandes eram considerados grosseiros e abomináveis. Levando essas informações em consideração, vamos propor aqui um quiz, um exercício de imaginação. Qual resultado você acha que dá a soma de pedra, vamos desconsiderar que é dos rins, com o salário mínimo? O Davi. Certa resposta! O colosso Davi, modelo da masculinidade da Renascença, a mais perfeita realização no verdadeiro ofício do nosso artista, que é a escultura. Com mais de 5 metros de altura, produzida a partir de um bloco único de mármore, a escultura é tão prodigiosa que existe a lenda de que o próprio Miguel Ângelo surtou legal, surtou geral ao vê-la acabada e começou a bater na estátua, exigindo que ela falasse. Ah, mas essa estátua falou, cara. Será? Ah, falou sim, falou sim.
que bella! Perfeita! Perfeita! Deveria parlare! Perché non parla? Perché non parla? Parla! Parla! Perché non parla? Perché non parla? Parla! Não. Depois desse vídeo eu fiquei quase convencido de que a estátua realmente falou, mas devo mencionar que em 1991, um camarada doidão chamado Piero Canata foi pra cima dela com uma marreta, danificou seu pé e ela não fez nada. Aliás, a história é boa. O camarada dizia ouvir a voz de um modelo de pintor do século XVI. É quase como se fosse um ciúme espiritual. Provavelmente o modelo tinha ciúme do Colosso Davi e mandou o cara ir lá danificar a estátua. Mas era de se esperar que se essa estátua falou ou mexeu alguma vez, pelo menos ela se defendesse ou fizesse alguma coisa, né? Apesar da brincadeira, um dos pontos altos e ponto-chave da obra é justamente a torção do pescoço, que dá uma impressão de movimento para a obra. Diferentemente de outras versões do Davi, em que o herói geralmente aparece garboso, vitorioso, com a cabeça do Golias nos pés, Michelangelo fez quando está prestes a enfrentar o gigante, quando está reconhecendo a chegada do gigante. Isso é reforçado pelo movimento da cabeça, pelo tensionamento da sua fisionomia e tensionamento da sua musculatura, apesar dele estar numa pose relaxada. O nível de detalhamento é tão grande que recentemente saiu um estudo dizendo que Michelangelo conhecia detalhes do sistema circulatório, em particular da veia jugular, um século antes dos médicos. Segundo o cardiologista americano Daniel Gelfman, responsável pelo estudo, Michelangelo sabia da distensão venosa temporária da jugular em indivíduos saudáveis que estão ansiosos ou sob estresse, o que está bem visível no nosso Davi. O Davi é uma conquista do jovem Michelangelo, que o esculpiu quando tinha apenas 26 anos de idade. E esses 26 anos foi o tempo exato em que o bloco de mármore ficou ali parado, esperando que o Michelangelo assumisse o serviço. Muito antes de Michelangelo nascer, esse serviço foi encomendado a Agostino di Duccio, sob supervisão de Donatello. Mas como Donatello bateu as botas ali um tempinho depois, o serviço ficou parado, não foi para frente, e um tempo depois ele foi encomendado a Antônio Rossellino. Mas também não fez muita coisa e abandonou o serviço no ano exato em que Michelangelo nasceu. É interessante parar para pensar que o bloco de mármore teve que esperar o artista nascer, crescer e tomar forma, para que aí sim ele viesse a lhe dar forma. É praticamente um marco de passagem para a maturidade artística de Michelangelo. E falando em passagem, depois que ficou pronto, a questão foi justamente essa: onde o Colosso seria colocado? A ideia inicial era que ele ficasse no teto da Catedral de Florença, mas ele ficou pesado demais e grande demais. Isso gerou um debate na cidade que colocaria em pauta uma das maiores rivalidades da história da arte, e que traria em cena ele, o gênio, o mito, Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci e Michelangelo eram basicamente como água e óleo, assim, um não tinha nada a ver com o outro. Tanto em termos de produção, comportamento, predileção artística, até de idade. Leonardo era muito mais velho que Michelangelo. Mas eles tiveram ali alguns encontros em vida, bem poucos, mas tiveram. Um deles, inclusive, foi para decidir onde ficaria o Davi. Na nossa segunda parte aí do especial Renascimento, a gente vai explorar um pouco mais dessa rivalidade entre os dois aí. Fiquem de olho que um dia sai. Mas antes de irmos à questão do Davi propriamente dita, vamos contar uma pequena história que dá o tom da discrepância de opiniões e programas artísticos desses dois gênios. Em um dos escritos de Leonardo, que deixou muitos, encontra-se a seguinte passagem: você não deve fazer os músculos das suas figuras de maneira tão óbvia, senão você vai fazer um saco de nozes ao invés de um ser humano. Consegue pensar a quem seria direcionada essa provocação? A Michelangelo, é claro, né? Pois é, eu falei que a gente voltaria a tocar na hipertrofia muscular de Michelangelo. Quer dizer, tocar em sentido figurado, né?
Em todo caso, Miguel Ângelo pensava suas figuras do modo como pensam e fazem os quadrinistas de super-herói, extremamente musculosas. E isso tem a ver com seu raciocínio acerca do estudo anatômico. Miguel Ângelo pensava o estudo anatômico e a dissecação de uma maneira individualizada, por partes, como a gente até viu nas suas mensagens subliminares no teto da Capela Sistina, em que ele coloca cada órgão em separado. Enquanto Leonardo pensava a dissecação e o estudo anatômico de uma maneira global, como os ossos, músculos e tendões se comportam de acordo com as diferenças de movimento, pose e peso, para que, nas palavras do próprio Leonardo, os modelos não pareçam nus de madeira, desprovidos de graça. Nesse aspecto eu tô com o Leonardo, hein? Mas isso é porque você vai representar Leonardo, né, seu sem vergonha? Não fica triste, cara, eu gosto de nós. E pelo visto Miguel Ângelo também. O que você tá fazendo, Miguel Ângelo? Tô estudando anatomia. Porque parece um cérebro, né? Que? Sério? Ah, sim, sério, parece. Parece mesmo. Parece um cérebro mesmo, verdade. Voltando à história do Davi, Florença sendo uma república, uma comissão de líderes comunitários e artistas, dentre os quais Leozinho, foi reunida para deliberar sobre onde a obra ficaria. Sem muita surpresa, Miguel Ângelo queria que ela ficasse na frente do Palácio della Signora, a prefeitura da época, como um símbolo da cidade. E sem muita surpresa, Leozinho era a favor de que ela ficasse na mesma praça, mas um pouquinho afastado debaixo do teto da Loggia del Lanzi, uma construção que fica na esquina. Para não ficar tão visível, é o famoso ciúminho artístico, né? Formaram-se dois grupos, cada um a favor de uma dessas localizações, e não parou por aí. Leonardo ainda sugeriu que a estátua fosse instalada com um ornamento decente. Peraí, ornamento decente? Aparentemente o salário do Davi, mesmo que diminuto, deu uma incomodadinha no velho Léo, que ainda veio com a desculpa de que era para a estátua não atrapalhar a cerimônia das autoridades. Vê bem, logo Leonardo. Rapaz, tá aí uma face de Leonardo que só mesmo o ciúme poderia despertar, de censor da moral e dos bons costumes. No fim das contas, como é bem típico dessa situação, os dois ganharam e os dois perderam. Miguel Ângelo conseguiu que o Davi ficasse lá em frente à prefeitura, onde ficou por 350 anos, até o original ser substituído por uma réplica, né? E o original foi para a galeria, obviamente. Mas Leonardo conseguiu também que as partes íntimas de Davi ficassem encobertas por um ornamento de 28 folhas de cobre. Talvez esse ornamento pode ter mudado com o tempo, né? Mas a cobertura permaneceu ali no Davi até a sua remoção. O engraçado é que nesse curto que a gente fez, a gente usou um esboço do Davi feito pelo próprio Leonardo, e nele já constava essa cobertura ali no salário do Davi. O interessante mesmo é que Leonardo não tinha nada de puritano, principalmente com relação ao pênis. Muitos dos seus desenhos apresentam homens nus sem problema, inclusive o homem vitruviano feito 15 anos antes do Davi. E além disso, Leonardo chegou a dizer que o pênis deveria ser exibido sem pudores. Aliás, não apenas isso, ele disse isso aqui também, dá uma olhada. O pênis, meus amigos, às vezes demonstra ter intelecto próprio. Embora o homem possa desejar ser estimulado, o pênis age por conta própria. Muitas vezes se mexendo sozinho, sem permissão. Independente de você estar dormindo ou acordado, o pênis faz o que ele quer, como quer. É comum que o homem deseje usá-lo e ele não corresponda. E é comum que ele deseje ser usado e o homem não corresponda. Por isso, me parece que essa criatura tem inteligência e vida separadas da do homem. Então, com essa ode ao pênis de Leonardo, quer dizer, com essa ode ao pênis dita por Leonardo, estamos chegando ao fim do nosso programa inteiramente dedicado ao ranzinza mestre de todas as artes, Miguel Ângelo. Já deixando um gostinho do que vai vir a seguir no próximo episódio, que será inteiramente dedicado a Leozinho, o gênio excêntrico. Aliás, difícil saber quem era mais excêntrico, né? Lembrando que
tudo que foi aqui apresentado é verdadeiro, com base em fatos e pesquisa bibliográfica. Mas claro que tudo embalado em bom humor, né, gente? Principalmente os nossos curtinhos, que tomamos bastante liberdade poética para poder zoar. Portanto, se quiserem saber mais, vão fazer uma pesquisa mais aprofundada. Vão enfiar a cara nos livros aí e deixar de preguiça. É isso aí, se inscrevam no canal, compartilhem, deixem likes, porque este ano eu estou ascético como Miguel Ângelo, e se ele só vivia à base de cascas de pão, eu estou vivendo à base de likes e compartilhamento, então façam o favor de dar uma substância para mim aqui, pra gente continuar nesse empreendimento que é a nossa Capela Sistina virtual, o Cozinha Gráfica. É isso aí, galera, ó, alimenta a gente, por favor, que cada janelinha de um vídeo que a gente faz dá tanto trabalho quanto um afresco daquele. Então, é isso aí, valeu, até a próxima. Arrivederci! Será que é isso? Tá ligado? Acho que sim, acho que é. Ela falou, pô, a estátua falou comigo. A estátua falou. Falou, tô falando pra você que ela falou. Não foi aquela disso, Miguel. Ela falou que não ia falar mais. Ela olhou assim pra mim e falou, não. Não vou falar mais. Por que ela apresenta te dando beijinho? Ah, pô. Ela falou, eu tô falando que ela falou. Falar que você não deve dinheiro, ela não falou não, né, Miguel? Não fala. Estátua arrogante, pedante, metida, arrogante. Nesse aspecto ela não nega o pai.